No Museu d'Orsay, em Paris, eu tive a oportunidade de avistar mais uma tela, mais um cenário, onde se passa uma das histórias que eu criei para o livro de contos 10 Minutos no Museu. Trata-se do conto O Olhar da Desavergonhada. E eu leio aqui uma passagem que se passa em frente a esse quadro, nessa mesma sala. Vamos a ela. Isabel concentrou-se na enorme tela e deixou-se impressionar por sua opulência. As figuras eram em tamanho bem próximos ao natural e de efeito incrível. Era como estar na presença das próprias pessoas ali representadas. Sim, ela estava diante de Victorine Morin. Era mesmo fascinante, extraordinário. Apreciou o quadro por longos instantes, bem quieta em si, embevecida pela beleza do trabalho de Manet, sua originalidade e temática incomum. Todavia, passados os momentos iniciais, ela percebeu que esse êxtase se deixava dominar gradativamente por certo incômodo. Sim, havia algo que a perturbava naquela imagem. De início, o motivo lhe pareceu evidente: a mulher nua. Mas não era apenas isso, concluiu pouco depois. A questão era o conjunto, que era singular. E ele incluía a mulher desnuda, que encarava o observador sem qualquer pudor, mas também os homens completamente alheios a ela, a jovem que se banhava com pouca roupa ao fundo, a floresta fechada e escura do primeiro plano, em contraposição ao lago claro e iluminado ao fundo, a natureza morta estranhamente desarrumada à esquerda. Aquela imagem se construía por meio da estranheza desarmônica de seus elementos, o masculino e o feminino indiferentes um ao outro, o nu e o vestido, as mulheres sempre com pouca roupa, o claro e o escuro, a natureza morta em meio ao bosque, a luz ao longe feito um ideal distante. Não era a primeira vez que Isabel via essa produção. Já havia visto, já conhecia de livros, mas só então percebeu o quanto ela era estranha. E naquele momento, o que mais chamava sua atenção era a figura feminina nua, que imprimia excentricidade ao todo. Ela se opunha aos nus femininos clássicos, às figuras mitológicas, às mulheres atemporais. Sim, Manet havia despido Victorine Morin para o espectador. Quem estava ali representada não era uma mulher ideal, mas a própria artista nua. A modelo estava pelada. Era essa a palavra. Imaginou o escândalo que semelhante afronta teria provocado na época e lembrou-se das palavras da guia que chegaram descuidadas aos seus ouvidos havia pouco. O salão dos rejeitados. É claro, não puderam aturar uma desavergonhada buscando o olhar do público. Verdadeira indecência, uma heresia para o pudor da época. E era compreensível que fosse. Era possível ainda que a composição tivesse sido elaborada justamente para isso, para ser indecente e causar impacto, ou não. Encarou Victorine e experimentou uma certeza. O que a atraíra naquelas modelos e artistas do século XIX francês era justamente essa ousadia corajosa e que certamente colocava a marginalização em seus caminhos. A ideia indecente era do artista, mas a pessoa que o ajudava a torná-la real era a modelo, que se deixava perpetuar por meio do escândalo. Contudo, a sensação desconfortável que Isabel experimentara havia pouco persistia ainda pouco discernível. Era como se o olhar de Victorine, que a encarava muito à vontade, interrogasse-a sem interrupção, e o seu corpo, que reluzia muito claro em meio à escuridão do bosque, buscasse iluminar de algum modo percepções a ela desconhecidas. Mais uma vez, a audácia daqueles artistas franceses a impressionou, e Paris, a do passado e a do presente, tomou conta de sua mente, assim como sua eventual mudança para a cidade. Era o vigor fresco do recomeço, feito aquele que o vento da manhã nos inspira a um novo dia.
Um dia renovado, marcado pelo ineditismo. O futuro, então, pareceu-lhe um tempo, espaço essencialmente impreciso e oscilante, feito uma gangorra às voltas com caprichos imponderados. E a constatação a assustou de maneira imprevista. A vida, já disseram, é teatro que se desempenha sem ensaio. Desviou os olhos da desavergonhada e os voltou para a moça ao fundo da tela, para a jovem que apanhava água no lago calmo, e invejou sua tranquilidade serena. Fechou os olhos ligeiramente, nauseada. É isso aí. Se você gostou, você pode entrar em contato via direct ou por deixando mensagem aí nos comentários, que eu posso enviar o conto na íntegra para que você o leia. Obrigada e até o nosso próximo encontro.